E não podemos esquecer, Jair Messias Bolsonaro, em que pese a retórica ultra incendiária, a retórica de alguém que quer dar golpe, que quer estabelecer ditadura, é um político de centrão de 30 anos de Congresso. Ele sabe como é que a banda toca. Eu acho que ele vai buscar algum tipo de composição, Beraldo. Não necessariamente um acordão, mas uma composição. Vamos, eu te entrego uma transição mais ou menos tranquila, eu seguro os meus radicais, e em troca você não me fode com a vida e nem com a dos meus filhos. Vamos ficar assim que fica bom para todo mundo. E eu não vejo o Lula dificultando muito um acordo desse tipo. Eu acho que esse presidente fraco, que assume no bojo de uma frente, que vai ter que dar satisfação ao mesmo tempo para Guilherme Boulos e Henrique Meirelles, não tem condição de fazer caça às bruxas. Sem uma maioria congressual, com uma situação congressual muito delicada. Somar o PT e partidos aliados, eles têm o que hoje? 120 deputados? PT, PSB, PCdoB, tudo ali, rede. Chega a 120? Não chega a 120. Pois é. Não. Basicamente, o campo da esquerda não chega a 120. Não. A federação PT, PCdoB e PV são 80, né? O PSB caiu muito, acho que fez 14 deputados. Juntar com esses 80 dá 94. Então tem mais o PDT, que tem mais uns 14, que nem necessariamente vai estar junto. Uma parte vai estar, outra parte não vai, enfim. A situação do Lula é dramática. Se o Lula tensiona, em 6 meses ele sofre impeachment. Os números dele congressuais são piores do que os da Dilma na largada do segundo mandato. Se ele pesar a mão, é impeachment. Não vejo ele tocando uma caça às bruxas. Você falou um ponto que é legal, que eu acho que talvez seja a grande vitória do Centrão. Porque o Bolsonaro consegue um casamento muito óbvio de voto de opinião entre parlamentar e ele. Então a galera aqui em São Paulo, a galera no Centro-Sul, vai lá e vota nos parlamentares do Bolsonaro. Claramente, eles fazem um voto de opinião. No Nordeste, onde o Lula, mano, vai cravar 60 e tantos por cento, você não teve 60 e tantos por cento de caras do PT. Você tem o Arthur Lira, você tem um monte de gente do Centrão, não tem porra nenhuma a ver com isso. O cara vai lá, vota num cara do Centrão e vai votar no Lula. A gente falou, a gente precisa lembrar disso aqui, certas coisas a gente precisa lembrar. A gente havia dito que a galera do Centrão, lá no Nordeste, ia fazer voto, não vai estar com o Bolsonaro, mas ia levar emenda pra caralho. O Arthur Lira teve mais de 220 mil votos. Dobrou a votação dele. Mais num estado como Alagoas, que é do tamanho de Santa Catarina, que é menor do que a cidade de São Paulo. O cara fez 220 mil votos. E ele ficou fazendo campanha pro Bolsonaro lá? Foi campanha ostensiva pro Bolsonaro ou foi campanha ostensiva pro Arthur Lira? O Arthur Lira. Então, esse é o negócio. Basicamente. E o Rodrigo Cunha lá, que ele botou no segundo turno também. Uhum. Renan chamou a atenção para um ponto muito importante. Bahia, por exemplo. O PT é o dono do governo do estado e vai fazer o Jerônimo governador. Mas quem manda nos deputados lá é o Otto Alencar. Quem faz a política do deputado é o Otto Alencar, não é o PT. Uhum. E aí tem essa... Então, o Lula... Se tem uma derrota pro Lula, é essa. E aí é o fortalecimento do Centrão. E aí eu acho que é onde o Lira negocia muita coisa. Eu acho que o Lira consegue até negociar a presidência da Câmara, manter a presidência da Câmara baseado nisso. Até porque o maior aliado dele nisso é o Bolsonaro. Porque se tem alguém que pode brecar o Bolsonaro nas coisas que o Bolsonaro pode fazer, e vou dar um exemplo de coisa que o Bolsonaro pode fazer, não é nem tirar o subsídio da gasolina, Bisotto, é colocar mais subsídio na gasolina. Fazer a gasolina vinha R$2 até o final do ano. O Brasil, se tivesse me mantido, olha como ia ficar aqui, ó. Entreguei com a gasolina 2 e pouco. Ó quanto o Lula botou, porra! Entreguei o Brasil com a inflação em queda, tipo, controlando o preço, logicamente. Auxílio a tanto. O Lula não vai ter desemprego. Mas aí é num cenário um pouco diferente do que o Bisotto falou, né? Porque aí ele estaria botando pra fuder mesmo e não buscando uma conversinha, um acordinho com o Lula, né? Daí ele abre o flanco pro Lula chegar no dia 1º e levantar os sigilos mesmo. Mas assim, ó, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. O Bolsonaro não botou pra fuder com o PT. Sendo bem honesto, existe o discurso político que a gente faz. Ó, o Lula fez um acordão com o PT e o Lula é o maior aliado do PT. Mas não é um discurso político mentiroso, é um discurso político verdadeiro. O Bolsonaro se compôs com o STF, todo mundo sabe disso, se compôs com o STF e participou da soltura do Lula, da destruição da Operação Lava Jato, e todos esses que eles precisaram votar juntos em PECs de maldades,
que blindassem o sistema político como um todo, você tinha uma aliança Centrão, Lula-Bolsonaro. Isso é um fato óbvio, isso é uma verdade histórica, os fatos estão todos aí. E talvez o mais importante de tudo, Renan, no pior momento do Bolsonaro, em que havia clima para se fazer o impeachment, em que havia rua querendo fazer impeachment, em que havia líderes querendo fazer política, o maior responsável por segurar não foi Bolsonaro. Quem sabotou o impeachment não foi Bolsonaro. Exato. Foi o PT. Os caras mantiveram assim, ó, vamos jogar lá na urna em 2022, como tem que ser. Esse é o papo, sabe? Não vamos ganhar em tribunal, vamos ganhar na urna. E o Bolsonaro falou, eu vou ganhar, pô. E o Lula, eu vou ganhar. E a verdade é o seguinte, o Bolsonaro, ele subestimou demais em 2019 a capacidade do PT se reerguer. Ele subestimou. E também, obviamente, ele talvez não tivesse na conta, na cabeça dele, a pandemia, que aconteceu em 2020. E também, enfim, né, a pandemia, para muitos, foi oportunidade, para outros foi desgraça. Mas o Bolsonaro fica meio mais burro na pandemia.